capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hoje pela manhã, irmãos, nós exporemos do versículo 16 até o versículo 28, até o final do capítulo 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só no próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se prefigurassem, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez pedindo a graça do nosso Senhor. Senhor Deus, nós temos caminhado por esse livro do Senhor de Hebreus, que nos mostra a superioridade, a beleza, a glória e a majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. E novamente nós pedimos, Senhor, que pela obra do Teu Espírito Santo, o Teu povo aqui reunido, Senhor, todos nós, em torno da Tua palavra, possamos amar ainda mais esse perfeito e maravilhoso Redentor que o Senhor providenciou para nós, Senhor. Nós não temos nada mais precioso, Senhor. Não há nada mais que nós precisemos para a nossa vida, para a piedade, do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos ajuda a crermos, nos opere nosso coração para amarmos essa verdade, para vivermos ela. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos visto, queridos, o livro aos Hebreus é um livro centrado em Cristo. Do primeiro versículo até o último versículo, Cristo é exaltado o tempo todo, como aquilo que é de mais precioso de Deus para os homens, como a coisa mais superior que Deus poderia ter dado aos homens. Isso é de grande importância, queridos, porque, lembrando do contexto, o autor dos Hebreus está escrevendo para um grupo de judeus que haviam se convertido à fé cristã, mas estavam querendo deixar Cristo e a fé cristã para voltarem para o judaísmo, por causa da perseguição, por causa de todo o ultraje que eles estavam passando por causa de Cristo. Eles então pensaram: por que não voltar para o judaísmo? Por que não voltar para as cerimônias externas? Por que não voltar para tudo aquilo que tinha muito mais glória externa? E a resposta do autor aos Hebreus é clara: voltar é retroceder de maneira pecaminosa. Voltar é deixar o que é superior pelo inferior. Voltar é pisar ao próprio Cristo. E nesse sentido, irmãos, nós temos visto que o autor dos Hebreus vai argumentando a superioridade de Cristo em relação a tudo na antiga aliança: aos profetas, aos sacrifícios, aos sumos sacerdotes, ao templo, ao próprio Moisés, aos anjos. Ele é superior a todos esses tipos e figuras e personagens da antiga aliança.
E agora, irmãos, o autor aos Hebreus está caminhando para finalizar essa segunda sessão do livro. Nós vimos a primeira sessão do livro, essa é a grande sessão, a segunda sessão do livro, e ele está caminhando para o final dela. E aqui no capítulo 9, até o final do capítulo 10, ele vai trazer tudo que ele falou. Nós vamos ver isso mais claramente na exposição de hoje à noite, mas trazer outras informações importantes para nós entendermos e termos mais fundamento com relação à superioridade de Cristo. E aqui, irmãos, o autor dos Hebreus vai nos mostrar, primeiro, do versículo 16 ao versículo 22, que era necessário derramamento de sangue, ou seja, era necessário morte para valer o testamento e a aliança aos beneficiados por ele. Em outras palavras, ele vai novamente argumentar o porquê que Cristo precisava morrer, usando então a metáfora, a imagem do testamento e de um testador. E depois, do versículo 23 ao 28, ele, depois de discorrer sobre essa necessidade de que haja derramamento de sangue, ele fala: Cristo foi esse que derramou sangue. E isso ele fala do versículo 23 ao versículo 28. Por isso, irmãos, o que o autor está nos ensinando aqui é que Cristo morreu uma única vez para dar validade ao testamento da herança que nos é entregue no pacto que ele é mediador. Por que herança e testamento? Olha o versículo 15, por favor, o finalzinho dele, quando ele diz que ele ofereceu a si mesmo, sem mácula a Deus, perdão, é o versículo 15, está lá no 14, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ele acabou de falar sobre uma eterna herança. E como que um herdeiro recebe uma herança? Ele recebe a herança por meio de um testamento. Ele recebe a herança daquele que é dignamente o seu testador, o seu pai ou algum parente próximo que destina a ele os bens. Então, tomando essa imagem da herança eterna que nos é prometida no pacto da graça, ele então mostra qual o paralelo que há entre um testamento que concede heranças e bens para o que Cristo fez enquanto mediador do pacto da graça. E nesse sentido, irmãos, primeiro vejamos o testamento e a morte do testador, que vai do versículo 16 ao 22, mas vejamos inicialmente os 16 e 17, por favor. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. O autor aos Hebreus, irmãos, aqui no versículo 16 e 17, ele destaca um princípio fundamental para entendermos a relação da nova aliança do pacto da graça e da morte de Cristo. Por que Cristo precisava morrer, irmãos? Nós temos visto que todo o Novo Testamento, irmãos, traz diversas razões ou diversos porquês de que Cristo precisava morrer. A morte de Cristo não foi simplesmente uma eventualidade, poderia ter sido, não. O tempo todo o Novo Testamento deixa claro, era necessário que Cristo, isto é, um ser, uma pessoa que fosse plenamente Deus e plenamente homem, sofresse a morte. E as razões são diversas e certamente, irmãos, uma entrelaçada aqui com a outra. Aqui o autor dos Hebreus está nos dando mais uma razão, mais um porquê de que era necessário que a morte de Cristo fosse efetivada, né? Ele ocorresse para que a sua obra pudesse ser cumprida. Isso aqui é importantíssimo, irmãos, porque entendermos os porquês de Cristo ter morrido é essencial para a nossa fé. Quando não são os tolos ateus que tripudiam da nossa fé, tripudiam da morte de Cristo, eles não sabem o porquê de Cristo ter morrido. Eles acham que Cristo foi simplesmente um grande mártir. Quem já assistiu aquele filme Coração Valente, né? Você tem aquele mártir escocês, que agora me fugiu o nome, da William Wallace, né? Cristo não foi um William Wallace, Cristo não foi um Tiradentes, Cristo não foi um mártir, Cristo foi um substituto. E a sua morte tem explicações de necessidade para a nossa redenção. É por isso, irmãos, que eu sempre afirmo e reafirmo, e vou fazer isso enquanto eu tiver fôlego, o porquê foi necessário que Cristo morresse, porque isso é essencial para a nossa fé. E é isso que o autor dos Hebreus está fazendo aqui. O autor destaca outro argumento
para a morte de Cristo e a sua superioridade enquanto sacrifício e enquanto sumo sacerdote, que é exatamente a relação entre testamento e testador. Testamento e testador. A palavra que ele usa aqui para testamento, irmãos, e isso aqui é interessante destacar, a palavra que ele usa para testamento é, me permita pronunciá-la aqui, porque a gente vai usá-la logo mais, né? A palavra para testamento no grego é diateke, né? Diateke. Presta atenção nessa palavrinha. No versículo 15, veja por favor o versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Que palavra que ele está usando aqui? Diateke. E depois ele fala, no versículo 16, ele diz que onde há testamento, que palavra que ele usa aqui? Diateke. A mesma palavrinha grega para testamento é a palavra grega para pacto, para aliança. No hebraico isso não acontece. No hebraico é uma palavra para pacto e é uma palavra para testamento. Mas aqui no grego não tem. Então o autor pega essa palavra, que também é usada majoritariamente no Novo Testamento para aliança, e faz um uso contextual de testamento. Raras as vezes ela é traduzida assim, mas ela é utilizada especialmente nesse contexto entre testamento e a morte de um testador. Então, queridos, ele vai nos mostrar que há um ponto de contato entre a ideia do diateke como aliança e o diateke como um testamento, e que isso há íntima relação com a morte de Cristo. Qual é o ponto de contato? O pacto divino foi selado com sangue, pode ser adequadamente comparado a um testamento, visto que ele desfruta das mesmas condições e caráter. Deixa eu me explicar. O pacto exige morte com a sua quebra. Por que Cristo morreu? Porque o pacto de obras foi quebrado e era necessário que o homem cumprisse uma morte e cumprisse a pena. Então o pacto exige morte se ele for quebrado. Mas o testamento só tem efeito mediante morte. Cristo morre pela quebra do pacto de obras, e enquanto testador, ele morre para dar os bens com a sua morte aos que ele escreveu no testamento e que estão no pacto de graça. Quando Cristo morre, Cristo cumpre os termos da aliança. Quando Cristo morre, Cristo dá os bens aos beneficiados do testamento. Percebe? Tanto no pacto quanto no testamento há um ponto de contato que é a necessidade da morte. No pacto, Cristo morre para cumprir o pacto. No testamento, Cristo morre para dar os benefícios àquele que ele está representando. E é esse o ponto de contato que o autor dos Hebreus está pegando aqui. Pacto e testamento têm a morte como um fator decisivo. O pacto e o testamento vão ter a morte como um fator decisivo. E é por isso que logo em seguida, irmãos, ele vai falar sobre, na antiga aliança, até mesmo a antiga aliança, que era inferior, foi necessário derramamento de sangue para que ela pudesse ser promulgada. Muito mais a nova aliança precisaria. E mais, um sangue superior ao sangue de bodes e de cordeiros. Era o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. A ideia então aqui, irmãos, né, quando Cristo, nós só temos os benefícios do pacto da graça, porque Cristo satisfez a justiça que foi quebrada do pacto de obras. Nós só temos os benefícios do testamento porque Cristo morreu para nos dar esse benefício. E aqui, irmãos, nós entendemos o porquê que a antiga aliança do pacto da graça é chamada de Antigo Testamento e a nova aliança do pacto da graça é chamada de Novo Testamento, por causa dessa estrutura entre pacto e testamento, entre benefícios do pacto e heranças de um testamento. E esse é o ponto que o autor está destacando aqui, irmãos. A ideia aqui é comum, de um testamento comum, que em vida um homem deixa os bens para uma pessoa específica ou para pessoas específicas, distribuindo os seus bens para cada uma delas, e a sua vontade vai ser satisfeita quando ele falecer, né? Isso era comum no mundo antigo e é comum até hoje. O testamento ele tem valor jurídico, valor legal, mas ele só tem valor quando a pessoa morre. E é isso que o autor está falando aqui. Se Cristo não morresse, tendo sido colocado como nosso fiador, como nosso testador, se Cristo não morresse, nós não receberíamos os benefícios do testamento, nós não receberíamos os benefícios do pacto. Era necessário que ele morresse para que então tudo que é dele, que foi dado pelo Pai, fosse dado a nós. É por isso, irmãos, a ênfase constante que nós destacamos para os irmãos. Nós precisamos ter Cristo.
Porque com Cristo nós temos todos os seus benefícios. Sem Cristo nós não temos benefício algum. E o alerta que eu tenho trazido da igreja desde o início do ano, a inclinação do nosso coração de acharmos que nós estamos sendo ortodoxos quando nós enfatizamos santificação, justificação, adoção, todos os benefícios longe de Cristo. Todos os benefícios sem um relacionamento com Cristo. Nós pregamos não é a justificação pela fé, embora nós falemos dela porque ela está no Evangelho, mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, porque se os homens têm a Cristo, eles têm tudo, mas se eles não têm a Cristo, eles podem ter até moralmente a sua vida santificada. Se eu for um pregador que fala muito de santificação, despindo-a de Cristo, e aí os homens vão talvez externamente se conformar à lei, mas não vale de nada, porque não tem Cristo. E o Testamento traz exatamente essa imagem. O que o povo de Deus precisa é do Cristo que Deus providenciou para ele. Só assim ele tem os benefícios que esse Cristo traz para nós no Testamento. E então, irmãos, do versículo 18 ao versículo 22, a partir dessa finalidade, dessa ideia do Testamento, o autor mostra que nem a aliança, a antiga aliança, como eu falei, do Pacto da Graça, ela foi derramada sem sangue. Ela foi, como melhor, promulgada sem sangue. E aí ele cita o texto no Antigo Testamento, por favor, veja, o versículo 20. Quando o pacto mosaico foi firmado entre Deus e o povo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Irmãos, isso lembra vocês alguma coisa? Este é o sangue da aliança. Cristo pega o cálice e diz: este é o sangue da nova aliança. Percebe exatamente o paralelo, irmãos, que o Senhor está estabelecendo aqui. Cristo derramou o seu sangue para ser um testador. Cristo derramou o seu sangue para fazer valer e prolongar a nova aliança do pacto da graça para o seu povo. Por isso, irmãos, era necessário que Cristo morresse. Era necessário que ele derramasse o seu sangue. Novamente, irmãos, por que é importante isso que o autor Hebreus está falando para nós? Primeiro, para a nossa fé. Irmãos, é necessário nós crermos na verdade revelada. Eu já falei para os irmãos que as aplicações das disposições não é somente a aplicação de faça isso, mas também a aplicação de crer nisso. Porque, irmãos, o que nós temos vivido hoje no meio da igreja evangélica brasileira é exatamente porque os crentes deixaram de lado o crer corretamente. O crer naquilo que a Escritura fala acerca do Evangelho. Quando eu esvazio o Evangelho e Cristo passa a ser apenas um amuletinho, quando eu esvazio o Evangelho e Cristo passa a ser apenas alguém que vai resolver os meus problemas, quando eu esvazio o Evangelho e a religião passa a ser então um simples estar bem consigo mesmo, eu esvazio o verdadeiro Evangelho da Escritura Sagrada. Por isso, irmãos, é necessário que a igreja creia corretamente no que é o Evangelho. Irmãos, disso depende a nossa eternidade. Nós comumente falamos, né? O que é suficiente para a salvação é crer em Cristo, e isso é verdade. A eclesiologia não é suficiente para a salvação em termos eternos. Embora afete a nossa vida aqui, eu posso crer que um batista vai para o céu congregacional tanto quanto um presbiteriano. Mas se ele não crê em Cristo, ou se o presbiteriano não crê em Cristo, nenhum dos dois vai para o céu. Veja, se nós categoricamente afirmamos isso, isso é verdade, o quão importante é, irmão, nós temos uma correta explicação, compreensão e confiança no verdadeiro Evangelho. Irmão, se um amigo seu, se um parente seu perguntasse para você o que é o Evangelho, você poderia responder? Se ele perguntasse para você por que Cristo precisou morrer, você poderia responder? Isso são coisas essenciais da nossa fé, irmãos. Por isso é importante nós crermos no correto, no que a palavra de Deus está dizendo e revelando para nós. Ainda, queridos, com isso que o autor dos Hebreus nos fala, novamente nós nos lembramos das aplicações de Hebreus 8, da maneira como nós devemos lidar com o Antigo Testamento. O tempo todo o autor dos Hebreus está contrastando o Pacto da Graça da Nova Aliança com a Antiga Aliança do Pacto da Graça. Mas veja, não é um contraste em termos de desprezo, de desconsideração, mas veja como Deus conduziu todas as coisas até aqui. É assim que nós devemos de olhar para o Antigo Testamento, irmãos.
procurando uma pessoa. O tempo todo o autor dos Hebreus cita o Antigo Testamento e diz: isso aqui era para contar para Cristo, isso aqui era para falar de Cristo, isso aqui era para revelar e pregar Cristo à igreja no Antigo Testamento. É por isso, irmãos, que como povo de Deus, como reformados, nós não olhamos para o Antigo Testamento como um livro dos judeus que trata apenas de Israel político e social. Não. A Escritura, o Antigo e Novo Testamento, é o livro do Evangelho, que fala do relacionamento de Deus com a sua igreja. A igreja que peregrinou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança do Pacto da Graça, e a igreja que peregrina e continua peregrinando na Nova Aliança do Pacto da Graça. O Evangelho é o centro, irmãos. E ainda, a ideia do testamento, queridos, deixa claro a verdade da morte propositiva de Cristo. Isto é, Cristo morreu para um grupo específico. Veja, é esquisita a ideia do testamento em que o testador morre, embora isso exista, isso possa existir. Mas o testador morre e bota no seu testamento: todos os meus bens é para todas as pessoas da face da terra. Você já viu isso? Não. Um testador morre e diz: os meus bens são para fulano, cicrano e beltrano. A ideia de um testamento mostra exatamente que Cristo não morreu para todos os homens da terra. Ele morreu para fulano, cicrano e beltrano. Essa é a ideia que o testamento traz, da morte propositiva. Cristo morreu por um grupo específico. É por isso, irmãos, que o autor de Hebreus vai falar, veja por o versículo 28 do capítulo 9. É por isso que ele fala: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de toda a humanidade, não, para tirar o pecado de muitos, ele morreu exatamente para tornar eficaz a purificação do pecado daqueles que ele estava sendo testador. Eu sou o testador do meu povo, eu sou o testador da minha igreja, da minha noiva. A necessidade, então, irmãos, da morte de Cristo nos mostra que o seu sangue sobre nós é fundamental, porque todas as promessas de Deus nós só temos em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1:20, que em Cristo nós temos o sim e o amém de Deus. Em Cristo. Precisamos do sangue de Cristo. Precisamos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Cristo, irmãos. Então, nós vamos para o segundo momento do texto, do versículo 23 ao 28. Cristo, ele é o testador que o autor dos Hebreus está falando o tempo todo aqui. Veja, vamos ler cada porção momentaneamente, né? Era necessário, portanto, versículo 23 e 24, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. É interessante, irmãos, que veja a imagem que o autor está falando aqui. Era necessário que o tabernáculo terreno, que é apontado para o tabernáculo celestial, ou seja, aquilo que o terreno foi feito para ser, era para apontar para o celestial. Toda aquela divisão, tudo aquilo, é para mostrar que há um tabernáculo celestial. Então ele fala: esse tabernáculo terreno precisou ser purificado com sangue de bodes e cordeiros. Então o tabernáculo celestial, ou seja, as coisas celestiais, precisavam ser purificado com um sangue superior. Então ele apresenta aqui o testador, que é Cristo. Cristo é esse testador, é esse cordeiro que tem um sangue superior, que morreu para dar os seus bens aos que por ele foram atestados. E não foi uma simples morte, irmãos, mas um sacrifício superior, né? E esse aqui é o caráter da aliança. Por quê? Nós já vimos no versículo 11 ao 12 do capítulo 9, que é porque ele entrou no santuário celeste, não no terreno. E do 13 ao 14, porque ele não entrou para purificar a si mesmo, como os sacerdotes faziam, mas para purificar a nós, e não a si mesmo. Os sacerdotes tinham que o tempo todo fazer sacrifícios por eles mesmos. Cristo fez sacrifício, que foi a si mesmo, pelo seu povo, e não por ele mesmo. E aqui ele vai dispensar então esse porquê, irmãos. Veja o versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu,
para comparecer agora por nós diante de Deus. Novamente, ele afirma o que ele havia falado no início do capítulo. Ele não entrou para servir num templo ou num santuário feito por mãos humanas, mas para servir no verdadeiro Santo dos Santos, ou seja, na verdadeira presença de Deus. Irmãos, e veja que coisa interessante. Qual foi o objetivo de Cristo em ter sido assunto aos céus? Qual foi o objetivo de Cristo ter sido assunto aos céus? Mais uma vez, irmãos, tudo que a Escritura fala acerca do Evangelho não é por acaso, tem um propósito. Alguém poderia pensar, por que depois que Cristo realizou todas as suas obras e foi glorificado, no sentido de ressuscitou com um corpo glorificado, por que ele não ficou aqui com nós? Com nós não, conosco. Por que ele não ficou aqui conosco? Por que ele não pegou uma espada e então foi contra os seus inimigos? Por quê? Não, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E lá está até hoje. Por quê? Para quê? Aí o autor de Hebreus fala, ele foi para comparecer agora por nós diante de Deus. Para comparecer agora. Onde é que Cristo está agora, irmãos? Diante de Deus. Em nome de quem? E por quem? Por nós. Irmãos, porque Cristo está lá, nós também estamos. Nós também estamos. Irmãos, isso aqui não é uma verdade sem pouca importância não. Tire todo o restante do dia do céu para meditar sobre isso. Porque Cristo está lá, nós também estamos. Que implicação isso tem na nossa vida? Que implicação isso tem na nossa santificação? Que implicação isso tem nas nossas lutas contra as tribulações nessa vida? Cristo está lá, diante de Deus, agora. E por que nós lá estamos? Aí nós entendemos, mais uma vez, eu já usei esse argumento várias vezes para a igreja. O porquê que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais em Cristo. Nós já estamos, mas nós ainda não estamos. Por que nós já estamos? Porque nós estamos unidos a Cristo. E Ele está lá, irmãos, em pé diante do Pai, por nós. Por nós. Hoje, irmãos, a nossa natureza é aceita na presença de Deus, porque a nossa natureza está diante dele santificada. Quem está com a nossa natureza santificada diante de Deus? Cristo. Cristo é e será eternamente, plenamente homem e plenamente Deus. Sabe por quê? Para que eternamente nós estejamos na presença do Senhor. Se Cristo não for eternamente homem, nós não poderemos passar eternamente na presença bem-aventurada do Senhor. Mas porque o nosso Redentor assumiu a nossa natureza, redimiu a nossa natureza e está lá diante do Pai eternamente, nós estaremos lá, irmãos. Cristo é a nossa esperança. Cristo, irmãos. Sem Cristo, nós não temos eternidade diante de Deus. O indivíduo que acha que estará eternamente na presença de Deus por causa dos seus méritos, ou por causa dos méritos de outros, ou por causa de declarações tolas de outros homens, como papas e bispos neopentecostais, que ó, se você comprar isso aqui, tenha certeza que você vai ter o seu terreno no céu. É tolice, é reduzir a Cristo. Nós não estaremos na presença de Deus eternamente por nada que haja em nós ou que façamos, mas nós estaremos eternamente na presença de Deus porque Cristo está lá. Cristo está lá. Cristo, irmãos, é a razão de nós estarmos diante de Deus. Tenha Cristo e você tem tudo. Tenha Cristo e você tem tudo. Então, irmãos, o autor nos apresenta o segundo porquê dessa superioridade da morte de Cristo. Versículo 25 a 28, por favor. Nem ainda para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo,
assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E aqui, irmãos, vem o segundo porquê de que a morte de Cristo é superior a qualquer outra morte, dos bodes, cordeiros, até mesmo de um mártir, como nós ilustramos. Ele não entrou, irmãos, nesse santuário para ficar oferecendo várias vezes por si mesmo em sacrifício, mas ele morreu uma única vez. E esse aqui é o ponto central de todos esses versículos. Ele morreu uma única vez. Por que essa ênfase de uma única vez? Porque os sacrifícios da antiga aliança tinham que ser repetidos dia após dia, Shabat após Shabat, ano após ano. Ele precisava ser feito e refeito. Agora ele está mostrando por que a morte de Cristo é superior. Uma única vez. Ele morreu uma única vez. E ele nos traz 3 razões, irmãos, para reafirmar esse argumento. Primeiro, versículo 26. Seria necessário ele morrer infinitas vezes. E aqui nós temos todos os argumentos anteriores que ele nos trouxe. Por que Cristo precisou morrer apenas uma vez? Porque ele é Deus homem. Enquanto Deus santificou a natureza humana, isso traz um valor eterno ao seu sacrifício. Por que ele se ofereceu uma única vez? Ele falou no capítulo 9, no início. Porque ele se ofereceu como Espírito eterno. E agora ele traz novamente esse argumento. Cristo precisaria morrer várias vezes se a morte dele não fosse superior. Mas porque ela é superior, ele morreu uma única vez. Uma única vez. Ainda, o versículo 27, ele usa uma segunda razão. Por que ele morreu uma única vez? Porque ao homem cabe morrer uma única vez e depois segue o juízo. E terceira, ele traz o argumento no versículo 28 da sua segunda vinda. Irmãos, o que está sendo afirmado aqui pelo autor, queridos, é de suma importância para o Evangelho e para entendermos o erro de algumas heresias. O erro de algumas heresias está no nosso meio e está na televisão o tempo todo. O primeiro, eu já falei sobre essa heresia aqui para vocês, é que é inegociável que Cristo morreu uma única vez. A sua morte foi suficiente para a salvação dos seus eleitos. Isso aqui é verdade, tá, irmão? Não é heresia não, vou falar heresia agora. A heresia é o que os romanistas falam. Porque veja, a ênfase toda do Novo Testamento é: não há necessidade de completarmos o que Cristo fez. Não há necessidade de nós complementarmos a obra de Cristo com os nossos méritos. Com isso, irmãos, cai por terra qualquer ideia de salvação pelas obras. Cai por terra a invenção aberrante do purgatório. O que é o purgatório, irmãos? Você morre, mesmo que batizado, já que vamos seguir o raciocínio, né? Eu sou sacramentalista e o batismo não tem valor de salvação. Mesmo que batizado, se você não era lá aquele católico bom, era aquele católico capenga, você não vai para o inferno. Calma lá, fique tranquilo, você vai para o purgatório. Você vai purgar os seus pecados. Presta atenção. Você vai purgar os seus pecados com o quê? Com os seus sofrimentos e com a intercessão dos outros em favor de você, os vivos. Aí nós vemos a doutrina da oração por mortos. Aí nós entendemos o dia de finados, quando nós oramos pelos nossos mortos. Para quê? Para que eles consigam purgar os seus pecados. Irmãos, isso é blasfêmia contra Cristo. É por isso, queridos, que eu afirmo para vocês: romanismo não é cristianismo. Já se desviou do Evangelho há muito tempo. Há muito tempo. O homem, irmãos, não precisa complementar o que Cristo faz. Cristo morreu uma única vez sem necessitar de repetição. E novamente vem a heresia da missa. O que é a missa, irmãos? A missa, os romanistas falam, é Cristo sendo sacrificado novamente. A missa é um sacrifício sem sangue. A ceia, que somente os sacerdotes participam, é Cristo, o pão que é realmente carne para eles, sendo sacrificado novamente. E todo domingo, em vários lugares do mundo, Cristo está sendo novamente sacrificado. É isso que o autor da Cruz está falando? Não. Cristo morre uma única vez
O sacrifício de Cristo foi uma única vez. E a tolice de achar que é um homem que vai sacrificar a Cristo. Quando o autor está falando o tempo todo, Cristo é o seu próprio sumo sacerdote. Cristo é o próprio sacrifício. Cristo é o altar em que o sacrifício foi oferecido. Por isso, irmãos, isso é um erro. E nós não devemos concordar com esse erro. Agora nós temos uma segunda heresia. A heresia espírita. Que novamente é uma das maiores autodenominações de cristãos mais esquisitas que há. Eles se dizem cristãos, mas qual é a ideia deles? O homem precisa morrer várias vezes, reencarnar várias vezes, até atingir um estado de perfeição por suas obras. Além de apertamente eles desprezarem a Cristo, porque são as suas obras que vai fazer esse processo de aperfeiçoamento, eles consideram a doutrina da Escritura que diz: ao homem cabe morrer uma única vez e depois segue o juízo. Se você precisou alguma vez dar uma resposta para um espírita, está aqui o texto. Ele mostra que Cristo não é um ser de luz, como os espíritas vão falar. Cristo é um ser de luz, um homem que morreu várias vezes, então atingiu uma perfeição na sua obediência e é o nosso padrão moral, um ser de luz. Não. Cristo não é simplesmente um ser de luz, um exemplo moral para nós. Cristo, ele não reencarnou várias vezes e atingiu esse padrão. Cristo encarnou uma única vez e morreu uma única vez e viveu uma vida de perfeita obediência, porque ele é o nosso redentor, não nosso exemplo moral, mas nosso substituto pactual. Por isso, irmãos, que espírita também não é cristianismo. Espiritismo é heresia. E às vezes eu começo a entender também outras coisas, irmãos. Por que nós reformados não somos ecumênicos, né? Todo mundo aqui junto, de braços dados. Não. Nós não damos braços. Nós não caminhamos lado a lado em tom de irmandade com quem despreza o nosso Senhor, com quem cospe no nosso Senhor, com quem despreza a obra de Cristo. Cristo, irmãos, não voltou a encarnar para atingir um patamar. Ele encarnou para viver uma vida perfeita. E é por isso, irmãos, que essa doutrina a heresia do Espiritismo é também silenciada com a doutrina da redenção. O autor aos Hebreus não parte de Cristo para os homens, mas dos homens para Cristo. Veja o que ele fala no versículo 27. Assim como aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo morreu uma única vez. Veja, ele parte da realidade da humanidade para Cristo que assumiu a nossa humanidade. É esse o movimento e não o contrário. Por isso que Cristo morreu uma única vez e não pode morrer novamente para operar novamente qualquer redenção, porque ela é perfeita, completa e suficiente para o seu povo. E por último, irmãos, como Cristo ofereceu uma única vez, podemos confiar na sua promessa de retorno. Ele voltará. Ele não voltará para ajeitar alguma coisa que ele não fez bem. Ele poderia ter feito melhor aquilo ali. Ele fez perfeito. Ele voltará para salvar aqueles que o aguardam. Para salvar aqueles que o aguardam. Aguardar a vinda de Cristo, irmãos, é a marca de um verdadeiro crente. Com tudo isso, queridos, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos essa manhã o que a palavra de Deus fala do porquê que era necessário que Cristo morresse e que Ele morreu uma única vez. Por isso, irmãos, não nos deixemos enganar pelo erro romanista, pelo erro espírita ou de qualquer outra heresia que procure macular a obra de Cristo. Não nos deixemos enganar, irmãos, é algo muito precioso para nós não podemos negociar esse ponto. Alguns, como o espírito ecumênico e relativista, não tem problema em andar de mãos dadas com tais grupos. Os que desprezam a Cristo e blasfemam contra a sua obra não devem ter consideração como irmãos pela igreja de Cristo. É claro, irmãos? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando para você pegar em arma, em espada, né, e vamos à guerra. Não é isso. Mas não tem uma postura de tranquilo, são meus irmãos. Não são nossos irmãos em Cristo. E ainda, irmãos, nós aprendemos a suficiência do sacrifício de Cristo. Se o sacrifício de Cristo é suficiente, irmãos, por que nós buscamos outros meios e não descansamos no sacrifício dele apenas? E aí pode falar assim, mas como pastor, eu faço isso, né?
Não é apenas as falsas religiões, irmãos, que procuram os seus méritos, os méritos de outros homens pecadores para salvarem a si mesmos. Ou os neopentecostais que buscam relíquias e mandingas em novas indulgências para a salvação. Nós também somos tentados, irmãos. Muitos crentes caminham nessa tentação de desprezar o sacrifício de Cristo e colocar outra coisa do lado dele. A maneira, irmãos, como nós lidamos com a lei, como nós lidamos com a obediência, como nós lidamos com o perfeccionismo, quando o irmão cai, a nossa alegria neste mundo, o nosso prazer no pecado, tudo isso mostra que possivelmente a gente está sendo tentado a colocar Cristo como insuficiente e eu preciso de outra coisa. Eu preciso de outra coisa. Eu preciso ser perfeito. Eu preciso ser santo por mim mesmo para que seja aceitável pelo Senhor. E não por causa de Cristo. É claro, irmãos, que há necessidade de santidade. Não de Cristo, não estou falando contra isso. Mas não é o motivo de eu ser aceito pelo Senhor. Então, quando o nosso coração é encharcado de perfeccionismo, de uma santidade fria e estéril, pode ter certeza que provavelmente você está sendo tentado a desprezar o sacrifício de Cristo e colocar outra coisa do lado. E essa outra coisa somos nós mesmos. Por isso, irmãos, mais uma vez, pela graça do Senhor, Ele nos dá um vislumbre da superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo e de quão amados somos pelo Senhor em termos recebido esse Redentor para ser o nosso Cristo. Oremos, irmãos, graças ao nosso Senhor por isso. Obrigado, Senhor, pelo Teu Cristo, porque nele e Ele é a nossa redenção.